Fala aí, galera. Iniciando hoje mais um episódio do NetBiz Talk. Hoje eu trouxe para a mesa, vou mudar um pouco o esquema hoje, eu trouxe para a mesa um dos nossos profissionais da NetBiz que atua na área de consultoria de negócio e consultoria técnica dos nossos processos de jornada de clientes e da parte de analytics. Com muita honra eu trago para a mesa hoje Atos. Que prazer falar com você, cara. Fala, Maurício. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Opa, um prazer estar aqui com você, pra gente trocar uma ideia aí. Não é? Com certeza. Atos, você que faz parte da NetBiz, cara, muita gente nos ouvindo hoje, queria bater um papo bem legal hoje sobre essa parte técnica, essa parte de negócio do mundo da transformação digital. Você sabe, né, e todo mundo sabe que a transformação digital hoje é um processo em que as empresas estão buscando de forma voraz, né? A capacidade das pessoas de estarem empoderadas com as telas, com as novas telas, né? Se relacionarem com as empresas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, começando com um canal e terminando em outro, né? Começando por telefone, começando pelo site, pelo chat. Eu queria que você me explicasse um pouco de como que a NetBiz, né, executa esses processos. Mas antes, queria saber quem é o Atos, por favor. Aliás, Atos, esse nome aqui que ele é um nome grego? É um nome grego. Minha mãe escolheu o nome porque era bonito, mas deu certo porque eu gosto muito de mitologia grega, então... Você não tem ninguém na família é grego? Não, ninguém é grego. Na verdade, a parte do meu pai inteira é chilena, então... Chilena. Tem a Latam aí no meu sangue. Atos, né? Que legal, cara. Diferente, né? Quem é o Atos? Bom, eu sou um consultor técnico na NetBiz. A gente faz toda essa parte de receber essas demandas, entender o que o cliente quer. Depois que passou por todas essas etapas, a gente recebe, estuda bastante também para ver se está andando de lado a lado com a tecnologia. E aí não sou só eu, é toda uma equipe envolvida, justamente. Então, cada um tem lá a sua função. Todo mundo também tem uma função, que é se ajudar. Então, isso é muito importante. A gente está 24 horas disponíveis um para o outro para poder ajudar, para resolver qualquer problema. E sendo bem generalista, é isso, que a gente tá ali junto, a gente precisa, às vezes, passar muito tempo tentando quebrar a cabeça para resolver algo pequeno, mas às vezes aquilo pequeno é algo que é muito grande, porque se conecta em um, se conecta em outro, claro. Exatamente. Atos fala 4 idiomas. Eu falo quase 4 ainda, né? Português fluente, inglês fluente, espanhol fluente e um pouco de francês. Tentei aprender mandarim, mas não é para mim isso daí não. Você é certificado... Bom, para quem não nos conhece, a NetBiz é uma parceira de soluções da Adobe na parte de Adobe Experience Cloud, que é uma das 3 clouds da Adobe. E o Atos faz parte de uma equipe seleta de consultores de negócio e de consultores de tecnologia para os nossos clientes. Como é que nós atuamos hoje? Como é que a NetBiz trabalha? A gente trabalha hoje com uma equipe comercial bem azeitada, a gente localiza as empresas que estão necessitando de ajuda nessa parte de transformação digital. E nesse processo de entendimento, de discovery dos problemas das empresas ou da área de transformação, é envolvida essa equipe de consultoria com conhecimento técnico e com conhecimento de negócio. Então, a gente não passa um bastão na hora que a proposta é assinada, né? A nossa equipe já atua desde a área de prospecção e desde a área de entendimento, e quando a gente... é contratado pela empresa, o Atos que atende. Atos, me fala um negócio. Quando você inicia o projeto dentro de uma empresa, né, que contratou, por exemplo, um processo de foco no cliente, o que você entende hoje como foco do cliente, ou como é que você vê as empresas necessitando dessas soluções com foco em cliente? Essa parte de foco em cliente, ela é muito ampla, a gente pode falar também, porque não é só um cliente
mas ela estende a tudo que o cliente está conectado, tudo que ele está olhando. Se ele sair na rua, ele vê algo relacionado àquilo, às vezes o foco nem é ele, mas chegou de alguma forma essa comunicação nele que está influenciando algo que ele estava pesquisando ou olhando. Claro. E aí certos produtos também influenciam ali o filho do cliente. Então, ou a mãe, o pai, o que seja. Então, um tema muito importante para a gente pensar é que já passou daquela famosa fala, né? A gente vende experiências. Sim. Agora não é mais só vender experiências. Agora dá para você andar de mão dada com o cara pro resto da vida dele. Porque você está colhendo ali informação. Hoje em dia, né, os bebês, infelizmente, a gente já tem 1 milhão de informação antes da criança nascer. E você já tem toda essa prospecção até ele se tornar um adulto, qual que vai ser o gosto dele, de acordo com genética, de acordo com conhecimento dos pais. Teve um estudo falando sobre como que as crianças hoje nascem já sabendo mexer num telefone, por exemplo. Porque ela já teve esse toque, né, com a tecnologia desde a barriga da mãe. Já tá embarcado. A mãe, né, já está sentada ali no Facebook, onde que esteja, então já entrou no sangue da criança saber mexer com tecnologia. Já faz parte, né, exatamente. Do dia a dia. Então, e é algo que está se tornando muito necessário também, que tem um estudo na Inglaterra, que tem falado sobre já a necessidade das crianças aprenderem a ter lógica de código. Porque amanhã, quem que vai estar fazendo código para os robôs que vão estar servindo? A gente vai falar disso. Então, a gente vai chegar nesse ponto aí também. Mas é muito importante essa parte que a gente falou, né? De o foco em experiência, em cliente. Não só entender que a gente vende uma experiência, vendeu, acabou a jornada dele ali. Não acabou ali. É uma experiência que a gente vai levar muito tempo ainda. Falando dessa parte de experiência, as empresas hoje querem trabalhar 24/7, né? Trabalhar e atender o cliente em todos os canais, que é o famoso omnichannel. Quando você entra, que você começa as suas atividades, né? Que você vê aquele mundo de dados, né? Eu imagino que... eu sei que a primeira fase desse projeto criar um perfil, né, de pessoas dentro da empresa para gerar essas experiências e para conversar. Então, tem uma parte de captação de experiências de cada pessoa, tem a formação desse perfil, depois tem a validação desses dados e depois tem a entrega desses dados ou de experiência através desses dados. Como é que funciona você como um líder técnico? Chega numa empresa para criar o perfil, você deve ter centenas de bases de dados com pedaços de cada lado desse perfil. Me fala um pouco das tecnologias hoje que agregam, né, que formam esse perfil do consumidor ou de cada pessoa. Legal, hoje a gente tem algo que chama o perfil... Podemos falar de soluções Adobe, tá? Ah, show. Então hoje a gente tem algo que na Adobe se traz muito, que é o perfil 360. Então, o perfil 360 não é só o gosto da pessoa ou o que ela está com vontade de comprar, não. É todo o behavior, né? Todo esse comportamento que ela tem. Então, como a gente falou lá, nessa transformação digital que chegou, que cada pessoa agora tem acessibilidade a um dispositivo, a uma tela, conexão com a internet. Então, a partir desse momento é onde a gente colhe dados, que a gente... Hoje tem uma pegada digital que chama, onde a gente até tem dados aí pela internet que a gente nem sabia que tinha. São migalhas, né? Da onde a pessoa navega, né? Isso inclusive é um termo técnico também que é tipo as migalhas que você vai soltando na internet para alguém chegar em algum momento e falar, essa é a pessoa aqui que soltou essas migalhinhas. Então, falando em termos dessas tecnologias, tem que estar tudo sempre conectado, porque hoje todo mundo quer que... Como assim eu chamei um Uber e ele não sabe qual que é a minha foto atualizada? Ou eu quis comprar um produto e agora ele está me oferecendo algo que não é relacionado? Então, as ferramentas vão trazer essa personalização para um. Então, a gente tem um foco muito grande em o entendimento dos dados para então você poder oferecer alguma coisa ou depois, criar um perfil, isso, né? Depois que você analisou isso, que antigamente era, se a pessoa gosta de azul, manda lá a camiseta para azul, mas o cara nem gosta de camiseta, ele gosta de camisa. Então, é esse entendimento de dado primeiro para ser passado para frente, para aí a gente começar a estruturar casos de uso, para começar a estruturar
pode ser pequenas segmentações, a gente pode dizer, só que vão ser efetivas. Então eu prefiro que 5 pessoas adquiram um produto ou comprem algum produto do que eu comunicar 100 mil e uma pessoa. Então não adianta. Então a gente tem que ser mais seletivo. Hoje em dia os dados precisam ser mais seletivos. É isso que a gente tem que trazer e entender com as soluções da Adobe que a gente trabalha no dia a dia. Então, eu vejo até já te cortando, não, desculpa. Imagina, segue ali. Eu vejo, né, que esse mercado de B2C, né, essa é a principal diferença, né? É que essa criação de perfil, essa criação de entender quem é o meu consumidor, aonde ele anda, o que ele vê, né? Como ele se relaciona, por qual canal, por qual tela, em qual horário, se for um retail, né? Que produto ele comprou, se é um financeiro, né? Que conta ele tem, se ele precisa de um cartão, né? E tudo isso integrado com essas soluções que você está dizendo. Então, são soluções que são muito específicas a cada informação que você está colhendo. Então, você tem as suas etapas, né? Você tem isso eu queria saber. Isso, você tem as suas etapas de... Eu tenho, digamos que meu banco de dados que se conecta com dado de terceiro, que fez compra ali, que fez compra aqui. Então, vamos juntar tudo isso, digamos que uma bola de futebol. É uma ilustração bem legal, que é como se fosse uma bola de futebol, aquela antiga, sabe? Que tinha os gominhos pretos e branquinho. Então, tem vários gominhos. Então, vamos separar metade da bola. Todos os gomos de uma cor e os gomos da outra. Beleza, separou? Qual que é a próxima etapa? Vamos mudar de ferramenta? A gente fez essa análise aqui através de analytics, através de uma segmentação de audiências, né? Ver esses perfis, esses usuários. Aí a gente chega na parte de comunicação. Como que a gente vai comunicar com essa pessoa? Qual o melhor canal? Qual o melhor canal? Por onde que ela navega? Essa pessoa esse grupo seleto vive em rede social. Então, esse grupo seleto vai para a rede social. Esse grupo aqui, a partir de tal idade que seja, abre mais e-mail. Tem gente que gosta de receber SMS. Que legal. Então, aí separa. Aí, passou dessa comunicação, você tem que pensar nessa, como eu falei no começo, segurar na mão e ir para frente com o cliente e seguir com a experiência dele eternamente. E aí você tem a ferramenta de personalização 1 para 1, que é, gostei de uma cor, estou navegando, tem algo que é muito mais direcionado só para mim. Então, eu vejo que não é um super geralzão. Eu comprei aquele modelo de TV e eu quero alguma coisa relacionada para ter um home theater em casa. Então, aí vem, depois que eu fui comunicado, essa personalização para eu continuar sendo um prospecto para sempre. Entendi. Então, a gente está sempre falando que prospecto é eterno. Não existe dúvida. Chegou uma vez, vai ser prospecto para sempre, porque amanhã lança um negócio novo. Claro. Você também quer que essa pessoa seja leal a você. Então, aí você tem um dos 5 passos também, né? Que a pessoa... ela ficou aware do que ela quer, então ela reconheceu ali o terreno, o que ela está com vontade de comprar, ela fez a compra, e um dos últimos passos é justamente isso, a pessoa sempre está sendo influenciada a continuar com a marca, a empresa, o que seja. Claro, ser fiel à marca. Isso, né? então a lealdade seria o último passo, porque esse cara nunca vai largar essa marca, ou essa experiência, ou esse produto, o que seja. Então, essas ferramentas se integram de uma maneira para fazer esse perfil 360 da melhor forma e sempre mantendo essas pessoas. E quem realmente não faz parte, aí você faz algo mais genérico. Tem uma outra alternativa. Isso, você tem diferentes alternativas também. Indicadores dizem que o mercado hoje, o mercado de B2C, principalmente o mercado de retail, a concorrência, na maioria das vezes, vende um produto commodity. Como ele falou, uma televisão da marca X, ela é vendida por diversos players, né? Ela é vendida por diversas empresas. Então, a empresa que hoje consegue ter um entendimento real de quem é o público que naquele momento precisa desta televisão, tem uma vantagem enorme perante seus concorrentes. Essa parte de transformação digital é muito importante. Meu amigão, fechamos um contrato, NetBiz vai começar a trabalhar. Certo. Existe o primeiro passo, que é a formação do perfil, né? Eu vou buscar essas migalhas desses perfis pelo site, pela app,
ou pelo mundo físico, né? Através de programas do mundo físico, da nota fiscal, e eu vou enriquecendo o meu perfil desse cara. Em cima disso, eu começo a criar uma entidade chamada Use Cases. Isso. Me fala um pouquinho o que é um Use Case. Bom, use case é onde, para ser bem rápido, assim, bem direto, que a gente costuma falar, é onde você quer chegar. Onde eu quero. As empresas. Fala. Não, lá. pode. Não, fala. O que é um Use Case? Então, onde você quer chegar? O que você quer tirar disso? É algo simples, mas que tem 1 bilhão de complexidades. Imagina. É como você pegar uma fruta, uma laranja e falar, você quer fazer o que hoje? Você quer fazer um suco? Você quer, sei lá, fazer um tratamento médico com uma fruta? Então, e aí os case vamos abrir e ver quais são os passos que a gente vai poder usar das ferramentas, né? E aonde a gente quer chegar? O que a gente quer? A gente quer um ROI maior? A gente... Beleza, talvez não queiram um ROI de início, né? Então, startups estão naquela... a gente precisa mostrar nosso produto, a gente precisa mostrar que a gente é capaz e tal. Então, beleza. Sei lá, um processo de divulgação de imagem, Isso, ou um processo de aquisição de clientes, ou um processo de melhorar a venda, um processo de melhorar um carrinho abandonado, Justamente. carrinho abandonado do e-commerce, né? Um processo de fazer um remarketing, tudo isso são use cases. Isso são tudo use cases, onde você vai entender quem são os seus clientes, você vai poder de uma maneira segmentar, seleta os grupos, o que seja, e ter um estudo sobre isso, sobre como essa pessoa vai chegar na etapa final, que eu te falei, ser uma pessoa leal ao seu produto, o que você tiver, a experiência, e aí você estruturar de uma maneira que seja contínua. E isso tem que andar lado a lado com a tecnologia. Claro. Porque não adianta amanhã eu pedir que você faça uma Ferrari com partes de um Fusca. Claro não. que não. Então, andando com a ferramenta que a gente usa muito da Adobe, ele vai dizer, essa é a sua tecnologia, você tem suas limitações. E aí também tem a parte das limitações do cliente. Porque às vezes ele quer realmente algo super, ele tem como pagar algo super robusto, mas ele tem uma arquitetura, uma infraestrutura que não comporta isso. Até mesmo o grupo de pessoas que vai cuidar precisa ter um conhecimento mais aprofundado, entender o que é aquilo que você está pilotando, né? Tipo, como é que engata a primeira marcha e como é que a gente vai andar junto com isso. Claro. Então, o caso de uso tem que girar, sempre pensando, óbvio, nas ferramentas, mas justamente nesse ponto, onde você quer chegar? O que você quer ver? Você quer ver uma métrica verde ou uma vermelha? Então, o use case faz toda essa análise antes. Vamos dar um exemplo real. Um exemplo de você trabalhar mais na parte de bancos ou de retail? Ou em ambos? Ambos. Ambos. Inclusive até já na de seguros, toda essa parte. Então vamos pegar um exemplo. É um leque muito grande. Vamos pegar um exemplo de retail. Vamos pegar um exemplo aqui de uma venda de um carro. Uhum. É uma venda de um carro. Como é que as empresas hoje, quando você entra nas empresas, e imagino que a empresa contratou a NetBiz junto para fazer uma venda de carro. Certo. Uma venda de um modelo novo, o modelo XYZ, que vai... Então, eu imagino que tem que ver qual é o público, qual é o lugar. Como é que começa essa integração de dados? Como é que começa essa captação? Me fala um pouco da parte técnica. Podemos falar aí do Analytics, da parte de IM, né? de sites, podemos falar da parte de jornada, a parte de comunicação. Como é que funciona um use case? Assim, eu quero vender um carro novo. Tá, então digamos lá que o pessoal chegou pra gente e falou... O use case é venda do carro. Então, digamos que o pessoal chegou lá pra gente e falou, tenho essas 5 ferramentas da Adobe e a gente precisa vender esse carro para um determinado público. Ele já tem as ferramentas ou ele pode ir adquirindo? Ele pode adquirindo, isso. Você tem tipo um starter packs, né? De acordo com maturidade, certinho. Então, digamos que começou só com uma. Beleza, uma. Okay. É a mais famosa, que seria o Adobe Campaign, Adobe Campaign. O Adobe Campaign é a comunicação em massa, onde você consegue estruturar certinho suas segmentações de uma maneira, né, até certo ponto. Você consegue integrar com APIs, receber informação de outro lugar, enviar. E aí você tem todas certas métricas de comunicação. Quando você fala em segmentos,
Defina segmentos. São Segmentos seriam informações de pessoas. informações então, digamos, do perfil da pessoa. isso, Homem, mulher, Isso, digamos que o Maurício... idade. Isso, justamente. Até gosto, data de nascimento. Então a gente sabe que esse carro aqui vai dar melhor com pessoas que... Igual agora, por exemplo, um exemplo da Tesla, né? Pessoas que não gostam de dirigir. Senta no carro, ele dirige por você. Já pessoas de uma certa idade gostam de, né, dirigir o carro, do manual, acelerar, etc. Então, faz esse estudo de onde você quer chegar. Você quer vender carro, certo? Você quer vender carro, mas você quer vender para todo mundo. Qual é o público? Não só qual é o público, mas a gente tem que pensar também no seu histórico. Então, qual que é o seu histórico de vendas? Quais são as pessoas que mais compraram seus carros? Por que as pessoas gostam de comprar mais seu carro azul? Ah, foi porque a gente fez um comercial. Ah, beleza. Então, a gente consegue pegar as pessoas que viram esse comercial quando passou em 2006. A gente consegue, né? Vai limita lá essas segmentações por idade, viu? Ah, esse pessoal gostou desse carro. Então, entendendo aí esse histórico, então a gente precisa muito saber qual o histórico da empresa, qual que é o ramo dela, e entender essa parte onde ela vai querer chegar. Após onde ela querer chegar, a gente vai desenvolver os casos para como a gente capta novas pessoas. A gente pensa também em pessoas de outra marca para fazer essa migração para a sua, em querer comprar o seu carro e trocar o dela, o que seja. Ao mesmo tempo que ela tem uma experiência fluida, porque hoje em dia a navegação mobile já não é mais uma necessidade. É algo que está explícito ali, porque eu não vou estar no meu notebook toda hora. Eu vou às vezes estar olhando pelo relógio um carro, alguma coisa assim. Então, ver o que mais capta essas pessoas com as telas dela, como você falou. E aí a gente entender do ponto que ela se tornou ciente de que existe um carro novo, o que a gente começa a colher dessa pessoa. E aí a gente vai começar a estruturar esses casos de uso para a gente colhe essa pessoa aqui, ou ela liga, ou a gente, né, chega a algum meio de comunicação por ela viu um site, a gente mandou alguma coisa para ela se tornou um prospecto, então ela já está ciente de que existe algo ali que está similar aos gostos dela, está similar a algo que ela já viu, já pensou, então... E aí junta com o marketing, só que partindo mais dessa parte de tecnologia mesmo, beleza, tô vendo aqui todos os meus dados, o que a gente pode separar, o que é relevante, porque a gente tem muito dado que não é relevante, tipo, beleza, o Maurício gosta de vestir camisa azul, mas para que isso importa para eu vender um carro para ele? Então a gente vai separando esses dados, vai entendendo o caso de uso, vai vendo se existe a gente chama de anomalias, né? Então sempre tem uma pessoa que é diferente. Ela tem aqui, ela gosta tudo vermelho, 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 mas o carro ela gosta de branco. Então tem essas anomalias que a gente tem que entender também. E aí, partindo disso, a gente vai começar a estruturar e vai, precisa dessa ferramenta porque a gente quer, quando o cara entrar no site da loja, a gente quer mostrar isso aqui só para esse grupo seleto. Beleza, então a gente vai integrar essas duas ferramentas, que são nativamente integras, onde uma colhe informação, outra colhe informação, para unir em uma outra ferramenta. Uma experiência. Para tornar uma experiência, ou para fazer uma comunicação personalizada. Então, quantas vezes a gente já não entrou em site e viu algo que... eu estava procurando isso aqui, entrei em outro site, apareceu exatamente o que eu estava procurando e talvez mais barato. Então, claro, juntando esse círculo, né, não é a palavra ociosa, esse círculo vicioso, aí é onde a gente vai, depois que estruturou os casos, e às vezes tem 10 mil casos de uso, mas se a gente cortar alguns casos, né, que teve exemplo também que às vezes o cliente tinha 6 casos de uso, mas se a gente for pensar nos 6 casos de uso, eles não iam ter um impacto do que a gente deixar 3 casos de usos mais robustos, mais sofisticados. Isso, mais sofisticados, pra gente tentar, vamos ver as peças daqui do jogo, como é que vai ficar melhor do que a gente fazer um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, não vai ter a mesma efetividade. Claro. Então a gente fez esse estudo de vamos sentar ver os casos de uso. Aí o que é legal que a gente faz na NetBiz, antes de você terminar, é que a gente pega e senta e fala, finge que eu sou o cliente. Então eu vou entrar no seu site, que você comprou os ferramentas, vou ver se tá legal. E vai mapeando toda essa jornada. Não, eu finjo que eu sou um cliente. Então, sim, vai mapeando. Onde eu acordo e falo, hoje eu quero comprar esse carro que você falou. Beleza, eu vou entrar lá. Putz, o site não entra no meu celular. Não quero mais, acabou.
acabou o seu usuário. Cadê seu prospecto? Quer dizer, é um monte de entidades que tem que estar tudo integrada para um use case e bem funcionar. mapeado, justamente. Por isso que tem todo esse estudo antes da arquitetura da empresa. Claro. Vamos sentar e ver seu site está legal. Vamos mexer primeiro. Tem uma parte de discovery ali que você dá a maturidade de como está a empresa. Exatamente, justamente. Me conta uma coisa. Como é que é integrar esse monte de silo de dados, cara? Imagina que você, no caso do carro, tem o cara que visitou a concessionária, tem o cara que visitou o site, tem o cara que entrou na app, tem o cara que viu um panfleto, tem o cara que foi no shopping, o carro estava lá, ele preencheu um papelzinho. Como é que você... Antigamente, tem o cara que já é cliente, que já está no RP dele. Dentro das empresas, a parte técnica, como é que é integrar isso? As soluções permitem isso? As soluções são bem simples quanto a isso, então elas permitem Qual que é essa solução? Integração. É uma CDP? Essa tem como uma CDP quanto as integrações nativas delas. Para quem não sabe, CDP é Customer Data Platform. Isso. É uma plataforma que integra dados em real time, online ou offline, para a criação desse perfil, para que esse perfil esteja disponível para um use case. Isso. Me fala, como é que essas integrações acontecem? Então, tem engenheiro de dados, como é que é? Tem parte de base, como é que é esse negócio? Então, upload, como é que é isso? Tem justamente essa parte que se integram com as ferramentas, ela une todos esses dados. Então, é tudo em cloud? Tudo em cloud agora. Com segurança? Com segurança, tudo com token, qualquer chamadinha que você fazer para uma solução da Adobe, você tem que ter todos os métodos de segurança. Agora a gente no Brasil tem a LGBT também, que tem que estar pensando nisso. Então muito questionamento também vai e se amanhã o cliente levanta a mão e fala, não quero meus dados na sua base? Como eu tiro esse cara? Isso, justamente. Então, toda essa integração torna essas plataformas SaaS, né? Então, de uma maneira mais simples para você ver visual mesmo. Então, digamos que eu coloquei seu e-mail lá, eu tenho todas as suas informações. Aí eu puxo, você tem o seu ID único, digamos, né? Um ID exclusivo para você, e onde é isso que se conecta entre tudo. E a parte de TI da empresa? Fornece tudo isso? Ele sabe onde estão essas bases? Não, aí que entra Como essa é que parte. é esse programa? Você fala assim, bom, para esse use case eu vou precisar de 3 ou 4 segmentos. Onde está isso? O cara fala, putz, ele sabe, não sabe? É uma pergunta. Não, bastante cliente não sabe. Não sabe. Então, é assim, você tem uma ferramenta muito complexa. Mas precisa abastecê-la. Só que você precisa abastecer. Só que para você abastecer, você precisa pensar sempre de uma maneira organizada para você ter todas essas informações em todas as ferramentas. Amanhã você quer ver comportamento para você mostrar a experiência. Antes disso, foi o que eu falei lá no começo. Organiza os dados primeiro, como a gente une tudo, o que é lixo a gente separa, o que isso daqui é temporário, a gente vai deixar certinho. E muito disso falta hoje em dia nessa experiência mesmo dos clientes, né? Igual eu falei, eles têm o dinheiro para comprar algo robusto, mas ainda precisa arrumar a casinha. Claro. E a gente lá, pela sua equipe, organiza. A nossa equipe organiza. A gente tem os cientistas de dados, os caras que fazem as integrações com os bancos, parte que fazem com a metodologia de trazer daqui para lá, esse data lake, eu não sei, é um data lake? É um grande data lake ou não? Tem data lakes, tem data warehouses, então... Isso junto, a gente não tem ainda na nossa equipe cientista de dados, a gente tem o conhecimento bem avançado em base de dados, estrutura de dados, essa interação humano-computador, a gente tem que ter bem claro para a gente. E trabalhando, né? Então já tem a parte que a Adobe ajuda muito a gente, que é ter feito toda essa arquitetura de uma maneira onde ela recebe todas as informações, então esses Salesforce, tudo isso que consegue se integrar, né? Pelas CRM que entra, separa, a gente consegue segmentar e através das ferramentas da Adobe a gente consegue manusear para onde vai o quê. Então, quer dizer, eu estava lendo, muitas empresas fazem uma sofisticação do CRM, né? Usa o CRM como coração de toda... e vai plugando coisas. Eu vi que tem uma solução da Adobe que é o AEP. O AEP, o Adobe Experience Platform.
onde o CRM é um add-on do AIP. Isso, é só um add-on. Cara, que coisa fantástica. Quer dizer, o AIP é realmente uma solução. É o cérebro. É um grande cérebro. Isso, justamente. Quer dizer, eu não coloco só dados cadastrais, né? Eu consigo colocar dados de experiências lá dentro. Tudo. Né? Todo tipo de dado que você tiver, como você falou, real time, tudo. Offline, eu vou colocando tudo lá dentro desse balaio todo aí, e no algo bom sentido. muito interessante hoje é a nossa geolocalização também. Então, você tem lá o seu celular que sabe onde você está o tempo todo. Uhum. E através dessa tecnologia, se estiver conectado na internet, às vezes nem conectado na internet, essa plataforma ele consegue também geolocalizar para tornar essas experiências mais reais ainda. Claro, né? Aí tem diversas Isso. formas, o horário, o lugar, né? Tudo. Puta, que legal. Porque como muito legal. tem avançado muito, então tem que chegar a nível, né? Tem o exemplo da China, né? Que eles têm 1 bilhão de shoppings lá. Só que aí com a pandemia ninguém ia pro shopping. Claro. Como é que eles vão cativar as pessoas a irem pro shopping? Eles tiveram que estruturar todo o que é a sua experiência num shopping, né? Então, tipo, aqui no mundo, né? Essa transformação digital está seguindo essa linha. Justamente. E aí é muito interessante essa parte de geolocalização que o AIP tem também, né? Integrado com as ferramentas da Adobe. É justamente isso. É óbvio que a nossa cidade ainda não é uma Smart City, mas vai chegar um momento onde você vai estar num ponto de ônibus, eu vou saber exatamente onde você quer, a telinha do seu ponto de ônibus vai mostrar algo relacionado a você. Claro. Através dessa geolocalização, através dessas novas tecnologias, 5G, o que seja. Gera experiências à vontade. Me fala um pouco da parte analítica, cara. Do lado do ponto de vista das empresas, né? A parte analítica histórica, a preditiva. Como é que é esse mundo analítico? Ainda tem certos passos a se tomarem no sentido de analítica, né? Então, você tem todos esses dados, só que ainda falta o entendimento e a interpretação deles para tornar a jornada do cliente, o que seja... Eles são em real time, esses dados? Também tem em real time. Então, hoje em dia é bem necessário ter essas informações real time, justamente por essas comunicações, um abandono de carrinho, essa parte de acabei de acessar o site, precisa me mostrar algo ali naquele momento para a pessoa que está interessada num produto que ela viu às vezes semana passada. Eu vi num outro podcast com um grande colega nosso, ele deu um exemplo que eu vou até falar aqui, eu vou usar o exemplo dele no meu podcast com créditos a ele. Ele fala o seguinte: imagina um batedor de escanteio num jogo de futebol. Uhum. Ele está lá no escanteio. Ele tem duas alternativas. Ou ele chuta e faz o chuveirinho lá para alguém cabecear, ou ele passa a bola para um jogador do lado para esse jogador fazer uma jogada. Então, uma parte analítica fala o seguinte: dos últimos 10 anos, de 5.000 jogos, quem passou a bola de lado teve 55% de acerto do que você jogar a bola em cima lá no chuveirinho. Então, a chance de gol ela é maior. Estou fazendo um exemplo, não sei se é maior, tá? Se você passar a bola de lado do que você passar a bola cruzando. Os analíticos inteligentes hoje, imagina que o jogador tivesse um ponto. Então, no momento que ele vai cobrar o escanteio, ele recebe assim, ó. O goleiro, nas últimas 2 jogadas, se machucou. E os jogadores da defesa fizeram um treino ontem e eles estão cansados. O nosso maior artilheiro, ele acabou de entrar em campo, ele está muito bem. A grama está numa condição boa, a temperatura está boa, a melhor chance deste momento é você fazer um chuveirinho, é você chutar. Então, o Analytics traz essa tomada de decisão em real time. Se a gente for fazer uma analogia para o mundo dos negócios, né? Dado esses diversos fatores de integração, qual a melhor ação que eu preciso para aquele momento, seja para venda, seja para experiência. É verdade isso? Isso é completa verdade. E a gente implanta isso. A gente implanta isso a um nível tão maluco que você sabe quantos segundos uma pessoa passou com uma parte do mouse em alguma parte da tela. Que legal. Então você fala, a pessoa ficou
10 segundos vendo essa imagem. Aí ela passou 1 minuto vendo essa imagem. Então essa imagem aqui está cativando alguma coisa da pessoa. Então essa parte analítica envolve tudo isso. Então tempo... O tempo é... Que é um teste AB, faz isso, uma experiência diferente, uma experiência para esses daqui, um grupo de controle, que seja, né? As pessoas, para quem não sabe o que é o grupo de controle, a gente manda uma informação para um determinado grupo. O grupo de controle, eles são excluídos automaticamente, só que eles vão ser mensurados para ver se a comunicação não influencia também na aquisição de um produto. Então, digamos que aquele carro que você falou, eu mandei a comunicação para você, eu saí de grupo de controle. Então, eu vou medir se a minha comunicação foi eficiente para você, que recebeu essa comunicação personalizada, mas também eu vou ver se eu, em algum momento da vida, sem ter recebido a comunicação, me interessei por aquele carro e fui lá. Que legal. Só que também tem os fatores que influenciam. Eu me interessei por onde? Será que eu também tive uma comunicação pela rede social? Será que eu tive... Tava andando na rua e vi, né? Aí entra todos os conceitos de marketing. Claro. Se eu vi um painel que mostrava o carro, sim, mas aí junta toda essa parte de analytics, né? Tipo, o que tá melhor? Então, nossa comunicação não tá tão eficiente, porque esse grupo aqui comprou o carro sem nem ter visto a minha comunicação. Que legal. Quer dizer, o Analytics me dá essa informação. O Analytics vai te dar completamente essa informação dessas pessoas que estão lá. O Analytics, junto com o perfil do próprio cliente, né? Vamos falar do cliente, mais o Analytics e mais uma parte que está falando de personalização, que você falou. Que aí tem o IM, que é o Experience Manager, que é a parte de... Tem o Target, né? Target, vamos que falar é personalização para um. Tem o Campaign, que é o que faz a comunicação. Tem o Adobe Audience Manager. Audience Manager. Que é então, essa parte de segmentação. Esse conjunto de soluções permite a uma empresa hoje ser regida a dados. Quer dizer, ela não mais põe a mãozinha, levanta assim e fala, vamos por ali, né? Exato. Fica a dica aí, a Nokia, né? Essas estão precisando um pouquinho aí, né? Kodak, né? Quer dizer, as empresas hoje, elas são regidas a dados, né? Quer dizer, elas são regidas com uma inteligência de quem é o consumidor, quem é o cara, onde ele se relaciona, toda a parte, tudo do cara. Isso. É isso. Isso tudo alinhado ao LGPD. Tudo alinhado ao LGPD. E o que influencia muito também a ter estar ciente também é como a gente pode falar de score, né? Se realmente a sua marca tem um score bom. Porque também o que importa muito é feedback das pessoas. Claro, né? Então, é mais uma fonte de informação. Que é mais essa fonte de informação e se por algum outro canal as pessoas estão reclamando. É o NPS, né, que a gente fala. Então sua loja toma um score baixo. Então, quando alguém jogar lá no Google, quer comprar um produto, o seu vai lá para baixo. Então tem que ver toda essa parte também. Bom, para quem está nos ouvindo, vamos tentar falar um pouco sobre a grande arquitetura, né, dessa parte de entendimento do cliente, ou de jornada, ou de experiências, da parte analítica. Então, tudo eu acho que começa com a presença, né? Com a solução que disponibiliza a experiência. Estamos falando aí, talvez, em site, em apps, né? Em anúncios, em digital signage. Uhum. Qual é a solução da Adobe que faz isso? É o IM? O IM é a experiência de o seu conteúdo, seus assets. Então, tudo que é visualmente bonito, né, a gente fala, é o IM. É o IM. Que ele é o Experience Manager, que ele vai separar essa página aqui, tem essa cor, essa daqui vai ter essa outra cor. Ele é um grande... Ele é um gerenciador de conteúdo. É um CMS. Ele não é um CMS, mas ele gerencia todo o seu conteúdo visual. Visual, quer dizer, para a empresa ter um software desse, muito facilmente implantado, muito facilmente todos os assets digitais, ou seja, todas as imagens, os vídeos, tudo, produtos, tudo. Estão todos disponíveis no DAN lá, numa central. Isso. E o cara que eu falei, o analista de marketing, ele pode, numa determinada ação, falar, eu vou pegar esse produto, está tendo na televisão lá o BBB que está anunciando não sei o quê, então eu vou fazer uma landing, eu vou fazer uma página, eu vou fazer... Então ele pega a imagenzinha, põe lá,
arrasta, Exato. vê o impacto disso, né? Quando arrasta, já falou, isso vai pegar tantos usuários. Score de spam, Score. tem tudo. Esses indicadores, me fala um pouco, Indicador. quais são esses indicadores legais aí que Então você falou? você tem indicador de spam, né? No fato de eu colocar uma imagem, ele já me fala, né? Sim, então você tem lá uma comunicação e e-mail marketing. Então você tem os indicadores de spam, onde você não pode ter só imagem, não pode ter só texto. Sim. Porque aí você tem todos os seus reputação de IP, tudo, né? Que é tudo para saber se você é confiável. Então, Sim. você tem, ele já parte, você colocou a imagem, colocou um texto, a ferramenta já te dá um score de isso aqui não vai parecer spam, isso daqui é spam. Junto também, obviamente, com os seus domínios e tal. E dada essa base, ele fala, isso aqui pode impactar tantas pessoas positivamente ou negativamente? É uma pergunta, eu não sei se isso é verdade. Você também tem, mas você pode... Na ferramenta não aparece, mas você vai saber se você já teve outras comunicações, né? Que pode ter tido uma imagem ou algo similar, você vai conseguir mensurar se... esse cara vai ser imagem impactado. teve mais clique, então vamos continuar usando essa imagem, Que entendeu? legal, e é igual às experiências online também. Você sobe lá um pop-up, né? Pessoas interagiram mais nesse do que nesse, porque Sim. essa imagem aqui é mais atraente. Então Tá bom. você já vai ter toda essa análise. E o legal desse Experience Manager é, como todo mundo quer hoje tudo automatizado, né? Então é mais simples você só clicar num botão e deixar rolar e ele vai aprendendo sozinho. É onde você cria essas regras, essas estruturas, onde ele vai automaticamente ir no seu Experience Manager, pegar a imagem, colocar para você enviar. Sensacional. Bom, então tudo começa com essa grande CMS aí, esse gerador de experiências, né? Que a gente chama de experiências, que é a parte de construção da página, falando de páginas de site, mas entenda a construção de e-mails, construção de apps e assim por diante. Tudo bem. Coloquei lá. Aí eu tenho uma segunda caixinha da Adobe, que é a parte de formação de perfil, que é a DMP, agora a CDP. Sim. Né? Então, o que eu obtenho, depois que eu divulguei isso, o que eu obtenho dessas navegações? Então, aí você tem o Customer Journey Analytics, que pega todas essas informações real-time, né? Aí você tem todos os seus pontos de impacto, de interesse, de comportamento. Aí a CDP vai entender tudo isso e aí você vai saber utilizar as ferramentas que estão juntos, né? Conectadas. Então, você vai saber direcionar melhor a jornada, porque a gente consegue, digamos que hoje em dia, através dessas ferramentas, direcionar a pessoa para onde que ela vai. Claro, gerar experiência. Mas eu estou nessa fase de capturar, de formação de perfil. É verdade que, eu falo isso falando com o especialista agora, que o perfil de um usuário é um grande Excel, fala assim, onde a linha são as pessoas, certo, não identificáveis. Né? E as colunas são os segmentos. Então, tem o Maurício lá, vamos dizer que a linha 1 sou eu, que tem uma tag Z49, né? Aí tem homem, casado, idade, anda de moto, toca bateria, faz podcast, XYZ, casado, que gosta de jantar no lugar tal, que gosta... Então, essas colunas que o Excel não é... Sim, é facilmente entendido. É um exemplo. É isso que o perfil faz. O perfil vai te dar algo bem separado assim mesmo. E aí, só que você vai ter tipo lá uma interface toda mais bonitinha. Claro. O Excel é um jeito das pessoas entenderem. Isso. Só que junto com essas, digamos que essas suas informações pessoais, gostos, né? Só que você tem que unir isso com as suas informações em termos de matemática, né? As suas, igual você falou lá do jogador de futebol, tal, essas métricas. Então, sim. Vai juntar os seus gostos com as suas métricas, com o que você é mais suscetível a querer, com o que você é menos suscetível a querer. Legal, cara. Vai juntar todas essas suas métricas e aí ele vai ler lá. O Maurício faz parte do grupo de 40 anos que gosta de moto. Beleza, então ele vai entender, né, todas... A chance dele comprar uma moto, ele troca de moto todo ano, a chance dele comprar uma moto ela é muito mais eficiente em março do que em dezembro, sei lá. Justamente. Então a gente vai oferecer, o Maurício gosta de sempre comprar alguma coisa na semana do consumidor e não na Black Friday. Sim.
Então a gente vai estar sempre ali no Você da Semana do Consumidor. Que legal demais. Tá. Então essa parte analítica faz isso. Então essa parte eu tenho a central de experiência, que eu divulgo a experiência, depois eu tenho a formação de quem navegou, quem é o cara por diversos indicadores, aí eu tenho uma parte analítica que, em base nisso, eu vou tomar decisões. Justamente. Depois eu tenho uma outra parte, que é o Adobe Target. Isso. Quer dizer, quando eu vou divulgar uma comunicação ou divulgar uma navegação posterior a alguma volta, ele entra no site hoje, depois ele entra amanhã e eu já sei quem ele é, o Target ele personaliza o meu conteúdo. Ele cria a sua experiência mais personalizada. Então, pensa que é 1 para 1. 1 para 1, one to one. Isso. Que então, legal. Pensa que você recebeu suas informações e aí a gente criou lá uma régua, de dias. Então, primeiro dia, a gente comunicou o Maurício para ele ver esse produto. Beleza. Aí ele engajou, né? Aí a gente claro. vai tomar essa métrica de ele se interessou. Se sim ou não. Se ele não engajou, segue um rumo. Se ele engajou, segue outro. Isso. E aí vai sair os raminhos. Então vamos tentar ele no Facebook. Beleza, então vamos mandar essa visualização. Beleza. Ele se interessou no Facebook. Foi para o nosso site. De onde que ele veio? Vou pegar a métrica de saber de onde você veio. Que legal. Cheguei no meu site, beleza. Que ele legal. comprou? Não comprou? Ele largou lá no carrinho. Vou jogar mais uma comunicação. Ou, Maurício, eu sei que você se interessou. Toma aqui um cupom que seja, né? Entre em contato com você e fala, se eu sei que você está interessado, quer alguma coisa de primeira compra, o que seja. Beleza. Entrei lá, não quis. Passou 5 dias, você falou, peraí, agora talvez entrou na promoção. Aí você entra no site, você vai ter o target rodando com uma regra para você ser uma pessoa elegível. Então, digamos que a regra é bem simples. Maurício não interagiu com uma comunicação, mas interagiu com uma de mídia social, e aí após tal dia abandonou um produto. Então a gente vai, sobe tudo isso, né, na interface, arruma certinho, para na hora que o Maurício, isso, né, personalização para entrar no site e vou ter um... Isso tá rodando constante, sem ser que, não vou pôr seu nome lá, ele vai só entender os perfis e vai rodar. Então, Maurício, beleza, Maurício, toma aqui um super cupom para você. Se você comprar isso, você vai ganhar um brinde, por exemplo. Então, essa é a sua experiência 1 para 1. E aí o target, através dessas regras, vou contar uma experiência que eu tenho de um banco. Eu sou correntista de um banco. E é um use case legal. Exatamente isso que você está dizendo. Eles vão querer ligar aqui, hein? Cuidado. Não vou falar o banco, obviamente, mas... Deixa eu pegar água aqui. Eu tenho uma filha que faz medicina. Então, ela faz uma faculdade, ela faz numa fundação, ela faz Fundação Lusíadas, em Santos. E esse banco, ele me conhece, né, pelo meu... Todo mês, quanto eu coloco, ele sabe minhas atividades financeiras, ele sabe a minha família, quem é, ele sabe que a minha filha faz uma faculdade de medicina, e ele, como que ele sabe? Porque eu faço os pagamentos para a faculdade de medicina, né? Todo mês eu tiro da conta para pagar a faculdade, então ele acaba sabendo que faz uma faculdade de medicina. Ele sabe como é que é o meu orçamento. Então, eu comecei a receber, quando eu entro no banco, ou quando eu vou num caixa eletrônico, eu começo a receber crédito educacional para a medicina. Quer dizer, é muito legal. Ele já sabe. Ele falou, Maurício ganha tanto, ele vai estar apertado para pagar a medicina. Quer dizer, é um esquema legal, né? Quer dizer, ele me conhece, ele sabe... Foi o que eu falei lá no começo, só te interrompendo. Ele sabe quem é seu filho. Que é meu filho, esposa, quais são as contas que eu pago. É sensacional. Então, já está unindo ali informação de terceiro. É isso mesmo. Junto a você, que sabe que talvez não seja algo para ele. Material de escola é algo muito simples de falar, né? Quem que é o foco hoje do material de escola? É o pai que vai comprar pro filho. Claro, é isso aí. E é justamente essa sequência que vai muito bem. A então, experiência. A personalização, né? Que ele mandar para mim um crédito para estudo é diferente de um cara que está querendo comprar um carro, né? Óbvio, vai ser diferente. E é legal porque eu recebo, na minha app, quando eu entro na app, eu recebo esse crédito educacional, quando eu vou sacar dinheiro, aparece lá, e quando eu vou lá no Internet Bank, aparece lá. Quer dizer, é exatamente isso que o Adobe Target tem como função. Também é. E isso trabalhando junto, é que por trás de tudo é a análise de comportamento, a análise
né, Claro, de o todos os seus perfil, dados, isso, o seu isso. perfil 360. E aí ele vai te personalizar para te oferecer Essa justamente experiência. aquilo. Essa E experiência. algo muito importante também, às vezes a gente tem que sentar e tentar entender a nossa equipe, né? A gente trabalha com diversos segmentos. Então você Imagino. tem retail, seguro, Pois é, rede pois bancária, é, cara, que você legal. tem Né? tudo. Então você tem que entender onde. Na minha mente, né? Um banco quer vender empréstimo. Retail precisa vender tal produto, porque tá saindo de linha, ou Claro. sei lá, né? Essa o que inteligência a seja. equipe da Isso. NetBiz tem, A gente são tem líderes mesmo. tudo Parabéns para para entender vocês. esse lado do negócio mesmo. Tipo, o que você quer do seu negócio? Claro. Aí a gente senta, a gente tem diversas reuniões para entender, às vezes, o que significa isso? Aí tem, às vezes, lá uma sigla de banco, tem uma sigla de um produto. Para que serve esse produto aqui? Claro. Né? Legal, esse dispositivo aqui faz o quê? Massageia seu dedo, entendeu? Sim. A gente tem que entender. Claro. E integrar depois dessa base. Justamente, fazer tudo fantástico, isso. fantástico. E por último, tem a comunicação com o cliente, que é através de app, SMS e através de... esse, digamos que é o campaign. uma parte da régua, né? Que não necessariamente precisa ser a última, pode às vezes ser a primeira. Sim. E aí você tem o campaign, que é essa comunicação em massa. Que aí você tem... É bem personalizável, você tem esses canais, que seja e-mail, SMS. E a gente fez recentemente uma integração com o WhatsApp já. Então, você consegue lá notificação no seu celular. E leva muito a sério essa solicitação de não quero mais receber. Claro. Então isso tem que ser respeitar, sério. Né? O respeito isso. de overmarket, né? Isso que eu acho que é o mais legal, né? Porque tem que ser bom para os dois lados, né? Tem que ser da empresa, obviamente, que quer aumentar o seu faturamento, suas vendas, mas tem que ser bom para o cliente, para não ficar enchendo o saco dele, né? E saber que a empresa o conhece, né? Exatamente. Quer dizer, a empresa me conhece, essa marca me conhece. Exato. Então ela sabe como é que eu sou e ela não fica me enchendo o saco e me dá algumas coisas interessantes de acordo com o meu perfil. Muito legal. E aí também o campaign é muito importante entender que na parte dessa de comunicação, você precisa saber qual o momento certo para comunicar. Claro. Então, né, você tem hora lá que tem que ser coisa em horário comercial. Salve fica a dica aqui para as empresas de celulares, cara. Sábado de manhã, 8 horas da manhã, mandando mensagem para trocar o celular, trocar a linha. Trocar o plano. Nem vou falar um palavrão eu só faço aqui, assim, mas tchau. É horrível isso. Quer dizer, tem toda uma estrutura de marketing, toda uma estrutura de data-driven, me enche o saco e é contra, né? Quer dizer, essa tomada de ação ou de inteligência também. E juntando, pessoas abrem e-mail que hora? Cheguei em casa, tô abrindo e-mail. O pessoal sai da faculdade, na jornada, isso. Pô, não vai me dar uma comunicação de domingo. Eu não vou. Não vou olhar. Vou ver o negócio, sei lá, quando. Então, cara, tem que saber legal. isso também. Tem que levar em conta. A gente tem uma parte na NetBiz, a gente tem na NetBiz uma área de BPO, né? Quer dizer, a gente, uma das áreas, como eu comecei o papo, é uma área de inteligência, de ajudar as empresas a se desenvolverem nesse mundo de data-driven, né? De uma empresa regida a dados com as soluções da Adobe. Depois tem uma equipe no qual você, com aquela turma magnífica que eu adoro, você sabe o quanto eu gosto, né? De ir lá, eu vou lá às vezes para ficar olhando eles trabalhando, é fantástico esse time. Que vão lá nas empresas e implantam isso, quer dizer, faz o sonho se materializar, né? Quer dizer, vocês põem a mão na massa lá, fazem tanning, né? E dão treinamentos depois. E por último tem uma parte de BPO, né? E eu sei que tem uma empresa, infelizmente eu não posso dizer a marca aqui, mas com disparos extremamente elevados ao mês. A gente faz aqui na NetBiz toda a parte de automação de marketing, toda a parte de integração, a gente faz o marketing, ou marketing digital, ou a jornada para as empresas que nos contratam. A gente tem uma marca Latam, quantos disparos, só de e-mail, quantos disparos de e-mail mês, você lembra? E-mail mês deve bater, passa dos 10 milhões, 20 milhões, mais de 100 milhões e meios. 350 milhões de e-mail mês. Mês.
mês, tá vendo? Segmentados. Segmentados, que trabalha com a que a gente não acabou esquecendo de comentar, que é o Audience Manager. Por favor. Que é a segmentação da navegação, né? Que a pessoa está interessada. A gente separa grupos seletos para receber essas comunicações. Então, tem uma porcentagem alta aí de você navegou, eu preciso unir você com a minha base. Então, se conseguir elevar aí uma porcentagem de match, que a gente chama, né? Tipo, sei quem que é que está navegando, mesmo que a pessoa não logou, mas ela clicou em uma comunicação, já sei, vou unir essas pessoas, ela tem interesse naquilo, mas ela não fez nada. Você cria aquele workflow e vai automatizando. E aí eu puxo essa informação que é de navegação, segmentei, estou usando dados de third party, né? Então, de outros lugares chegando também. Se a pessoa comprou numa filial, se aquelas lojas que vendem também, né, o mesmo produto e se conectam, também faz revenda, né? Então, pego a informação desses terceiros também, uno e aí a gente segmenta certinho para ter o que eu te falei, que é a comunicação efetiva. Melhor comunicar alguém efetivamente 10 pessoas e as 10 comprarem do que 100 mil. Exato. Isso fazendo uma escala menor. Claro. Me diga uma coisa. Você chegou a trabalhar nessa área cheguei. de disparos? Foi aí que eu comecei, aliás. Na NetBees. Aí é a formação da... Que é gerenciado... Que é Adobe na vida. Que é Adobe, né? Uma solução para disparar 350 justamente. milhões de e-mails, fora apps, etc. Isso. Como é que é esse processo? Como é que vocês faziam lá? As agências mandavam os criativos, vocês faziam toda a jornada, o user a jornada, e faz os disparos, e entrega a parte analítica e entrega para a empresa isso de volta? É que são várias partes separadas na NetBees, né? Tem essa parte que faz essa automação, onde você já recebe pronta a demanda, qual o objetivo, né, do cliente, as agências passam, esses criativos sobem lá para fazer essa comunicação. São isso já vem próprio. Agências mandando. Isso. E aí isso já vem próprio e você precisa manusear o Adobe Campaign para... Tem coisa que é em uma tabela, tem coisa que é em outra, tem coisa que vai ser por e-mail, tem coisa que vai ser por notificação, SMS, e aí toda essa linha de produção que a gente chama, né, é feito por uma parte. Aí tem uma outra parte que faz todas as segmentações de os usuários que estão navegando em tais produtos, a gente precisa segmentar essas pessoas, entender esse perfil, e aí a gente vai mandar para esse outro setor da NetBees, que aí eles vão utilizar, né, que aí a agência une esse target que a gente chama, que são as pessoas que vão ser impactadas, né? Aí ele vai unir com essa informação que essa outra parte da NetBees fez, uniu, enviou essas comunicações. E junto com isso também tem a outra, que também a gente, nessa essa parte de segmentar é nós da consultoria, e a parte de casos de uso para manter seletos grupos de pessoas a continuar comprando produto, a trocar, né, o produto da concorrência para seguir nessa personalização. Aí usa o Target, usa o Analytics, usa o Audience para fazer essa unificação dos perfis e fazer eles que fantástico. Comprarem o produto da melhor forma. Então a gente tem uns números legais que a gente estava de 0,14, a gente já em 7 dias a gente já passou a ter uma elevação de 29%. Então, muito alta, porque a gente sentou, entendeu o caso de uso, viu que também da parte do cliente eles precisavam ajustar algumas coisas para andar lado a lado com a tecnologia. Claro. Porque a gente senta e fala, não está captando isso, o que a gente precisa fazer? Aí precisa sentar, fazer um trabalho de detetive, claro, para entender o porquê que não está captando. E aí agora que está captando, tem essa elevação absurda. Absurda, exponencial. Em poucos dias, que isso. Fantástico, parabéns. Aí você entra em reunião com o cliente e já entra todo sorridente, né? Parabéns pelo esse time fantástico que você tem. Me diga uma coisa, não sei se eu acho que você está participando da nossa nova fase da Universidade Corporativa. Sim. Eu acho que você vai ser convidado a ser um dos... mais uma thread para você. A gente está separando certinho, né? O conhecimento de um, o conhecimento de outro. Então, cada um... Que foi o nosso diferencial por anos pelo mercado. Sim, né? Sim, exato. As empresas que estão nos ouvindo, as empresas de TI, sabem o quanto está tendo uma dificuldade na contratação de profissionais em TI. E a NetBees está num processo bastante... grande já e num processo final de uma universidade corporativa
de uma universidade para desenvolver e criar novos profissionais, tanto para a NetBiz quanto para os nossos clientes e para o nosso mercado. Justamente. Estou envolvido bastante nisso aí, estou muito feliz por isso. Meu amigão, é isso, meu querido. Sensacional, cara. Podia bater 3 horas de papo aqui. Podia falar aqui de dados até... Não é? Justamente. Me dá alguma ideia de volume de dados enorme que vocês trabalharam. Em qual sentido, volume de dados? Um DBM, por exemplo. Ah, cara, aí você tem DBM da América Latina toda, por exemplo. Qual o volume disso? Isso passa de 300 milhões. Então, só a população do Brasil já é alta. Aí você pega a América Latina com a América Central também, perdão. Quer dizer, bases de dados com perfil de 300 milhões de contas. Mais de 300 milhões. E que legal. Mais de 1,2 bilhões de dispositivos. Que na sua casa você tem TV, celular. Tem TV, celular, tem diversas Hoje em dia telas. você tem até carro que é conectado com a internet. Então, você tem todo esse número gigante aí e esses dados para tratar e entender. Fica aí a dica. As empresas que estão precisando ou necessitando desses processos de transformação digital com foco no cliente, fica aqui a indicação do nosso mentor, junto com a equipe que é fantástica da NetBiz, para ajudá-los nessa parte de entender como é que essa maturidade digital com foco no cliente e junto com a parceira Adobe, como é que a gente pode tornar esses sonhos, ou essa necessidade hoje das empresas para que não quebre, num futuro muito próximo, ser protagonista da sua área. Atos, cara, em nome da NetBiz aqui... A gente trabalha junto, né? Muito obrigado. Eu vou começar a chamar essa parte técnica, né? É legal. É legal ajudar as empresas a entender como é que funciona essa parada toda, como é que funciona essa engenharia, né, de entendimento de público, engenharia de uma empresa ser regida a dados. Sim, com certeza. Muito obrigado, Atos. Como é que a gente te acha? Não me dá o e-mail da NetBiz, por favor. Como é que a gente te acha? Vocês têm aí, o pessoal tem Instagram, meu Facebook, pode procurar lá por Atos Macaulay, sou bem único. Pelo LinkedIn, acho que LinkedIn também LinkedIn é muito legal. bom. Lá a gente vai ter alguns projetos que a gente fez aí para entender melhor certificações que a Adobe, né, dispõe para você ter aí essa estrutura para você poder trabalhar com a ferramenta e tipo, poxa, eu quero aprender Adobe Campaign. Lá vai ter link, eu gosto de postar bastante vídeo explicando o que são as ferramentas, claro. Porque é uma necessidade muito alta. Essas pessoas que às vezes um teto elevado comprou o produto e quem está ali embaixo da empresa não sabe mexer no produto. Fruto desse podcast então aqui. Preciso entender como é que mexe. Então, você é certificado em todas? Eu sou certificado em todas. Meus parabéns. Profissional e expert em Adobe Campaign. Meus parabéns. Turma da NetBiz. Turma da NetBiz está aí sempre forte. Meu nome é Maurício Stelato, eu estou em todas as redes sociais. O que eu puder ajudar, é só me contactar pelo LinkedIn ou pelas redes sociais. É um prazer compartilhar esse conhecimento que a gente tem aqui, que é um conhecimento muito profundo nessa parte de automação, nessa parte de marketing digital, de data-driven. Fico à disposição para ajudar todos. Atos, muito obrigado, viu? Muito obrigado, de verdade. Agradeço, foi sensacional. Legal, valeu. Valeu, querido.